Oiê! Eu gostaria da atenção de vocês por um instante para falar um pouquinho sobre o que a gente faz para auxiliar o universo diante das nossas ações. E aqui eu vou falar sobre mim e sobre a realidade da vida com relação à criança, à depressão, os animais, a dependência emocional, o voluntariado, enfim. Mas brevemente vou falar sobre o gatilho do gato. Então é assim, desde criança, sempre convivendo com animais, e eu tenho uma compreensão da vida um tanto quanto diferente. E era preciso aceitar isso. As lembranças que tenho são latentes e são nítidas. Então, eu lembro de situações que eu vivi muito pequena, assim como lembranças de vidas passadas. E são lembranças, como disse, nítidas. Assim eu consigo, quando eu dou de encontro a uma pessoa, eu entro em choque, pois em mim habita a depressão. Mas era um propósito estudar sobre isso. Passei minha vida inteira vivendo isso. Então, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, mais ou menos, eu vi um gato amarelo sendo atropelado. E quando a gente tem algo para resolver na vida, os padrões se repetem e se repetem constantemente. Minha avó, minhas tias sempre conviveram com gatos, nunca com cães. Só em 80 e pouco, quando a minha prima, que mora ao lado, ganhou um cão. E aí as coisas começaram a mudar, mas a convivência é mesmo muito à distância. E depois, 2000 e pouco, ela pegou o dog, que faleceu faz pouco tempo. Bom, enfim. Eu convivi com gatos, cães, pássaros, pintinho, tartaruga, tudo junto. Em 83, eu recebo a Lila, que é o meu primeiro resgate de animal. Em 94, o parto das gatas selvagens, das gatas que foram abandonadas e aos poucos meu pai foi trazendo elas, foi conquistando, e uma das gatas, que era a preta, precisou de ajuda e eu ajudei no parto. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos de idade. Antes dela, havia uma gata, rajada, marrom, que eu dei o nome de Carol. Ela subia no meu ombro aqui, enquanto eu tirava a sobrancelha. Eu limpando a sobrancelha, ela subia e ficava que nem um cachecol. Eu amava aquela gata. E a crueldade humana. Eu estava no portão. Naquela época não existia essa coisa de telar, nem nada. Aí até porque gatos querem essa liberdade. E aí, então,
Eu estava me despedindo da minha cunhada, na época, namorada do meu irmão, no portão. Eu lembro claramente disso. E esta gata foi atropelada de propósito. E para mim foi um choque, e todo choque a gente deixa ali, ó, traumatizado dentro da gente. E aí vem outras lembranças. Lembranças da minha mãe segurando na minha mão enquanto atravessava a avenida em Guarulhos, com medo de que de me perder, porque eu sempre fui assim muito olhando para a lua. E sempre esse gatilho de atropelamento. E a vida mostrando o tempo todo. Em 94, quando a Lila partiu, a cachorra, antes disso, teve o Gregolim, que era um pintinho, que apareceu, os animais sempre aparecem magicamente na minha porta. Gregolim era um pintinho que não cresceu. Ele viveu acho que uns 6 ou 7 meses comigo. Mais até. Ele ia pra praia comigo, no meu colo, ele dormia comigo. E morreu exatamente do tamanho que ele chegou. Parece até um conto de fada. Mas é só conversar com a minha mãe e todo mundo vai ver que não é fantasia. Pois bem, também foi seguindo. E na mesma pegada dessa de seguir, um belo dia meu pai estava caminhando em dia de chuva e um gato seguiu ele. E meio que como um presente, assim como ele me permitiu que eu tivesse a Lila e permitiu que eu tivesse esse convívio com os animais, ele abriu a blusa. Ai, desculpa, gente. E lá tava o esquilo. Pequenininho, branco e preto. E foi uma alegria para mim. Este gato faleceu. Ele adorava brincar e acender o interruptor de luz. Este gato faleceu no dia do meu aniversário. Eu estava me recuperando de mortes e vidas. E a depressão ali instalada. Eu sempre tive depressão. Mas nunca ninguém viu. Nunca ninguém deu atenção. E eu fui vivendo e fui levando a vida. E cada um foi levando a vida e fazendo o seu melhor. Então, não tem nada a ver com relação à questão de que com quem eu ando. Porque isso aconteceu por coisas da casualidade da vida. Quando eu tive a convulsão quando criança. Porque eu venho com essa espiritualidade, essa sensibilidade e essa empatia muito grande. Porque em mim há essa morada dessa criança sensível que tenta se restabelecer dia a dia para poder experienciar e driblar a vida, mostrando às pessoas que sim, isso existe, sim, isso é real, e sim, quantas vezes ninguém olha para isso. E eu não estou me fazendo de vítima, essa é a minha história de vida. E foi um choque tudo que vem acontecendo na minha vida, para mostrar a realidade. Então,
Não foi à toa, o projeto Café com Companhia não é um projeto à toa. Existe toda uma história, todo um porquê, todo um trabalho de cura e todo um propósito de vida, onde ali está toda a ancestralidade. Há em mim uma situação onde eu morro toda vez que alguém morre, pois essa entrega é grandiosa. E este luto, ele tem que ser visto por mim, senão ele não cessa. Teoricamente, hoje, 27/10, às 18h18, eu estou libertando a minha sobrinha, que foi feito um trabalho imenso, que está coligado à depressão, onde ali estou acolhendo a minha cunhada, onde ali eu vejo a mãe que sofre, calada pela perda de uma criança. Pois a Tatiana tinha 16 anos, mas como disse ao meu esposo, ela não tinha 16 anos, ela estava nascendo, ela tinha acabado de nascer, e nascido 2, 3 vezes, pois ela tinha se formado, ela tinha retornado o contato com o pai, ela tinha presenciado o casamento da sua mãe, e ela tinha acabado de receber um irmão. Transformações grandiosas. Morte, vida, morte, vida, morte, vida. Ela era uma criança. E toda perda, a gente se fragiliza e entra em vulnerabilidade. E é assim que funciona a depressão infantil. E é assim que pessoas sensíveis, aos autistas, as crianças sensíveis, as crianças do novo milênio, estão a vir para a Terra. E aí eu falo das sementes estelares. Então, cuidado. Cuidado você que tem filhos, pois eles podem se tornar pessoas extremamente sensíveis e amorosas, assim como eu sou, ou eles podem se tornar grandiosos monstros, que é o que se está revelando à Terra, pois não foi olhado. Eu fui cuidada por tudo que venho caminhando, eu fui trilhando, eu fui ouvindo. Então, mesmo a Terra não vendo o que estava acontecendo, pois é um conflito e é uma dor no meu interno, a minha espiritualidade, o que eu digo, no que eu acredito, as minhas sementes estelares, da onde eu vim, os animais, é por isso que eu tenho essa força tão grande com os animais e falo com eles e compreendo. Eu só voltei ao normal nesses últimos 3 anos por conta desses convívio com aqueles que estavam aqui. Mas a cada partida de animal, eu morria. Então, de repente, eu me dou conta do trauma que este gato, esquilo, trouxe à minha pessoa. Então, toda vez que há a morte e a gente acolhe, a gente se transforma nisso. O gato morreu, eu o acolhi, eu me transformo gato. Mas isso é uma habilidade, é um jeito meu de viver. E é sobre isso que eu vou trabalhando terapeuticamente e compreendendo sobre a dependência. E foi por isso que eu precisei me afastar do projeto. Pois ali também estava a dependência com relação à depressão e o que é essa história da depressão na família, pois a dependência junto ao meu pai e a minha avó é enorme. Então, quando a gente fala de narcisismo, a gente fala de dependência, onde crianças não saíram do complexo de Édipo. Eu já havia saído do complexo de Édipo, mas eu tinha o histórico da depressão. Assim, eu desenvolvi
este comportamento estranho e difícil de ser entendido, pois na euforia, que aí a gente fala da bipolaridade, eu vou à ação ao extremo. Mas sabe o que que é isso? É o meu nascer. Porque toda vez que a gente nasce no futuro. Para pensar. A mãe, ela sente a dor. Lá no passado, ela sentia a dor. Hoje, ela toma uma medicação e não sente. Mas a criança sente. E ela está saindo daquele lugar escuro. Este sair traz um novo. E vem um misto. Gente, não dá para me falar sobre isso aqui. E somente esse tipo de assunto seria para quem está realmente estuda e lida com a psicologia, com a psiquiatria, com a psicanálise. Mas o que eu quero dizer é assim: como é que eu vejo a vida? O que é que eu experienciei? O que são essas neuroses, né? Então, como é que eu saí do trauma? E a dependência. Por que a bebida? Por que o cão? Por que o animal? Então, a gente fala de rejeição, abandono, dependência emocional e um trilhão de coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, meninas, que eu conheço. Essas meninas que são como eu, que não tiveram filhos e que são adoradoras de animais. Vocês são as pessoas que eu tenho que auxiliar, para que juntas possamos auxiliar essas crianças. Mas essas crianças precisam ser vistas e auxiliadas só depois que vocês se verem, que é o que eu estou trabalhando em mim. Então, este caminhar de vida sinaliza um trilhão de coisas. E aí, no dia de hoje, a gente tem essa chamada ao externo. Então, uma pessoa que perambulava, de repente, por toda a cidade. O João me acompanhou durante um bom tempo. A Camila depois foi também guiando, foi junto comigo. E fui caminhando, para lá e para cá, um monte de evento, fazendo, organizando, conversando com um monte de gente, e as pessoas, né, interessadas e tudo mais. Era a minha criança trabalhando ali. De repente, essa criança some. Sinalizando, houve um desaparecimento, houve uma morte, houve algo. Quem viu? E na contrapartida, o passado, onde há a bebida alcoólica. Pois nós entramos na pandemia. E quando a gente entra em trauma, a gente volta para o passado. Então, o universo entrou no trauma. E o universo se apegou aonde? Na bebida. Não que os outros vícios não são relevantes, todos são, mas é natural que se tenha uma cerveja, uma pinga. E aí eu entro no trauma da minha mãe, da minha avó, da minha vida passada, dos bisavós, de 400, 500 vikings, porque bebida sempre houve. E então, como é que eu vou enxergar algo em bebida de bebida? A depressão existe. Ela pode ser vista e curada. Ela não é uma doença. E eu digo com toda certeza. Ela é uma referência. Se pararmos de olhar a vida, independência de tudo que nos apresenta, olharmos para dentro, encararmos a nossa verdade,
Enxergar o que a gente tem de diferente e não se importar com o que os outros dizem. E seguir à frente focando, não, peraí, eu preciso ver isso porque isso tem uma verdade aqui, algo a ser dito dentro de mim, muita coisa muda. Eu tomei remédio de depressão durante 3 meses, lá em 2005, um calmante, porque eu entrei em desespero quando eu perdi meu pai. Foi o 3º episódio e crise de depressão, e essa foi extremamente profunda. Mas eu segui adiante, firme, forte e confiante, porque eu sabia que tinha algo a ser trabalhado dentro de mim. O que eu quero contar aqui para vocês é o seguinte: isso não é para qualquer um. Isso não é simples. Isso não me faz ser especial. Eu só quero chamar a atenção de vocês para que, por mais que haja problemas na sua vida, tem situações que é preciso olhar o outro. Nem sempre a gente não tem que se meter. É incrível você olhar para uma situação onde você vê que há algo de errado, aí eu não posso me meter. Você não precisa se meter, mas você pode dar um abraço. É muito gritante. E assim minha sobrinha foi levada. Como que a minha cunhada ali também, o meu irmão também, todos estavam numa transformação muito grande. E eu também, todos nós, o meu irmão tinha acabado de casar. Casou em 96, em 99 ganhou um bebê. Não é culpa. E é sobre isso que eu quero dizer. Não é culpa. Mas a gente tem a obrigação de se olhar. Não punir. Não se punir, não se julgar. Cada um está fazendo a sua parte. Mas eu estou falando de coisas extremamente dolorosas. Então, sim, eu estava sorrindo porque eu já havia curado tudo isso em mim. E eu estava comemorando, honrando a minha ancestralidade. Quando eu começo a trabalhar com um projeto, eu começo a ser livre em minha essência, fazendo aquilo que eu sou enquanto alma, ajudando pessoas, porque eu gosto de ajudar pessoas. Eu não vejo pessoas como cifrão, como dinheiro. Eu vejo a necessidade de auxiliar, de ajudar. Eu preciso me curar para curar o outro. Ali estava no meu inconsciente, eu estava agindo em cura no inconsciente. Quando eu entro para a psicanálise, eu tomo essa consciência e descubro claramente e vejo cada passo da minha vida, em todas as minhas habilidades, em todas as minhas necessidades, e vejo a necessidade, identifico um, identifico outro, e falando de reencarnação e alma gêmea e pessoas que passaram pelo meu passado. Porque já que eu tenho essa habilidade do passado e conheço e reconheço o que é o passado, eu também reconheço as pessoas que viveram comigo em outras vidas. Em outras vidas, nesta vida. É mais complexo. E tudo isso é gatilho do gato. Pois o gato morreu. E levou eu junto. E se repetiu. Havia a Lila morrido. Morri. Havia o pai morrido. Morri. A Tatiana morreu. Morri. E fui morrendo, e morrendo, e morrendo, e morrendo. Neste meio, trabalhando na terapia e trabalhando essa mediunidade, essa espiritualidade, essa conexão com o divino, a forma com que eu olho a vida,
Eu também fui aprendendo sobre desdobramento e é isso que faço. Eu faço desdobramento, faço projeção. Os sonhos são reais, as coisas acontecem, tem as premonições e é por isso que eu me assusto tanto, que entro em gatilhos de estresse e tudo mais. E aí finaliza-se o ciclo extremamente doloroso, porque tudo isso que eu vivi até agora, no caso até 2000, até a partida da Tatiana, era passado. A gata, a morte do esquilo, da Lila, da Carol, era a sinalização do passado. Minha vida inicia-se em 2001, praticamente. E por coincidência eu recebo de presente uma sobrinha chamada Carol, que é uma gata. E que eu amo. São outras histórias. E que por coincidência é a cara da irmã, da tia, que também ama gatos. E aí a gente fala de crianças empáticas e sementes estelares. Então, todo gato acolhido, todo animal, todo cão, toda sombra acolhida, tudo em mim que eu acolho, eu vou trabalhando, curando, honrando, ela retorna em evolução. Um animal numa outra vida. Quando eu vou lá e alimento esses gatos, vem toda a cena e toda a história e tudo que vivi entre 93 e 96. Os últimos anos que eu morei na Penha. Tudo, detalhe por detalhe. As cestas, tudo que fiz. Meu trabalho na escola, meu trabalho na faculdade, as meninas, toda a história. Quando eu vou lá para alimentar os gatos, eu dou de cara com uma gatinha. E reconheço na ancestralidade e dá esse baque. Eu retorno para casa. E aí recebo a comunicação em mediúnica, digamos assim, né? A reflexão e a consciência dizendo: eu acho que agora dá para aprender. Você precisa entender uma coisa. Você precisa aprender a não morrer em cada morte. E assim finaliza-se o ciclo, porque eu fui passando por testes e testes e testes. Então, gatos, cães, animais, pessoas, plantas vão morrendo e eu vou cuidando disso em mim, onde eu percebo que o passado se foi, porém é nele que habitava o presente. Então, nem sempre este passado é besteira. O passado, na verdade, é o presente. Enquanto estou aqui a falar, pessoas se alegram. E a vida é assim. Mas percebam, a alegria real é essa que é vista. É esta que é curada. É esta que é revelada. Então, sim, estava sorrindo porque estava em plenitude de um novo ciclo. Assim como foi em 79, quando eu saí da medicação. Repete-se isso lá em 2014, 2015. E antes disso, de tudo isso que estou falando, do projeto, enfim, para quem não me conhece. Bom,
Em 2014, eu enfrentei 3 cirurgias, 4, 3. Eu fiz a bariátrica e fui 2 vezes, 4 vezes para a mesa de cirurgia por conta do rim. Ou eu olhava tudo isso, ou eu morria, de fato. Em seguida, meu marido sofre o câncer e tem 3 cirurgias também. Em seguida, a Meg entra no câncer e tem a sobrevivência de mais 4 anos, trazendo 1 trilhão de recados. É muito aprendizado. Então, é possível realizar sonhos. Eu tinha diversos sonhos, sonhos grandes, como a cura, a revelação do que sou, como funciono, compreender sobre por que este abandono, por que essa dificuldade de me olhar, por que esta necessidade de ajudar, o que é esse dar e receber, o que é essa dependência, esse medo. Porque toda vez que eu ia contra determinada situação, eu era negada, cancelada. Por quê? Pessoas que eu amo não aceitam o meu jeito de ser. E aí eu fui aprender sobre amor próprio. E aí eu fui aprender que eu sou assim. Eu não posso ficar me encaixando para poder alegrar o coração dos outros e ir me ferindo cada vez mais. E aí sim, a compreensão da vida. Este é um trabalho no inconsciente que fui desenvolvendo ao longo da vida e o trauma de viver que eu tinha aí enfrentado 3 anos atrás, então um trauma com relação ao álcool e na verdade vem diversos traumas e aí o trauma do baque da morte do esquilo, do gato e é por isso que eu não me envolvia com gatos. Esta é a realidade, pois eu não queria me envolver, não queria enxergar todas essas situações que parecem complexas, que parecem difíceis, que parecem loucura, mas não tem nada de loucura. É cura, cura plena. Do quanto a gente é capaz de se curar quando a gente se posiciona. Eu não fui em festas, nem em velório, só fui no velório da tia Ondina, nem em reuniões, nem em maternidades. Eu não fui em lugar nenhum. Eu fiquei aqui porque eu estava me sentindo mal. Antes, a depressão, que é totalmente diferente. Depressão não é frescura. Tem muita gente se intitulando como depressiva e não faz ideia do nível da depressão profunda. Eu estive na depressão e depois saí e fui trabalhando em mim a solidão para depois entrar em solitude. Quando eu entrei em solitude, eu fui melhorando. Eu cheguei a falar com 2, 3 pessoas. Eu não vou me meter.
Eu não posso me meter. Isso só me fortaleceu. Porque eu não tinha condições naquele momento, não sabia nem quem era eu. O risco que eu corria se eu tivesse saído para ir em festas. Eu poderia ter entrado num campo de energia pior, onde é aí que encontra na realidade da vida as pessoas que se perdem, as pessoas que entram em esquizofrenia, as pessoas que entram em situações de extrema vulnerabilidade. Então, tem horas que é preciso olhar para o outro, sim. Eu estava sinalizando desde sempre que não estava algo bem comigo. Mas, enquanto a gente tem o que oferecer, e aí eu vou mostrar a minha verdade agora. Enquanto a gente tem o que oferecer, a gente é visto. Enquanto a gente não tem o que oferecer, a gente é deixado de lado, abandonado. E isso só serve de exemplo. Ah, é? Então tá. Não tem problema não. Eu vou me cuidar. Eu vou me olhar. Só que esse histórico é bem difícil. Eu não falo de uma, duas, três, quatro perdas. Eu falo de imensas perdas, profundas perdas. E aí, se eu for colocar no campo da maternidade, que era uma das maiores dores minhas, a gente pode se estender enquanto fertilidade, prosperidade, crenças e padrões. Que a gente acredita que a gente tem que engravidar e ter filhos para ter prosperidade. Que a gente tem que transar para ter energia, gerar energia para ter prosperidade. E então aí eu vou falar do outro lado. O lado sombra do gato. A independência. Então, aquilo que é bonito, a luz, a prosperidade. Aquilo que é feio, a sombra, não é vista. Pois bem, vamos a uma realidade? Aquilo que é visto, luz, teve luz no útero. Você só está vendo eu e o externo em terra. Mas ele foi gerado, ele teve vida no útero. Então, tem muita coisa para mudar nessa vida. Nós não nascemos no dia em que estamos à Terra. É só um ponto de partida. E foi assim que eu cheguei à cura, sem medicação. Enfrentando burnout, enfrentando estresse, enfrentando situações extremamente tenebrosas, coisas horríveis, experienciando situações de abusos espirituais negativos, coisas horrorosas, pois houve não só o atropelamento dos meus animais que contei, mas houve sim, e para piorar, né, em 2023 atropela o meu cão adotivo, que era da vizinha, mas a vizinha não cuidava, né? As coisas se repetem constantemente. E todos os animais, então houve sim abuso, coisas ruins contra a vida,
trazendo essa negatividade. O que eu quero dizer aqui é que você que acredita em mim, você que acredita, que acompanhou o trabalho, viu o tanto que se fez, e eu não estou falando de ser de vitimismo e nem de egocentrismo, nada disso. Eu estou falando de um trajeto que uma pessoa criou e idealizou para a própria cura, com o propósito de auxiliar outras pessoas. Foi impedido por vaidade, por concorrência. E então, aquilo que é seu retorna sempre para você. Se eu trabalho para a minha cura vai retornar. Se eu trabalho para que eu tenha o meu amor próprio vai retornar. Entre tantas outras coisas. Situações bem difíceis, complicadas, particulares. Eu tô aqui falando de algo que é extremamente particular, que eu nunca disse a ninguém. E que carregava comigo. Até porque nem me dava conta. Então, eis o gatilho dos gatos. Um dos gatilhos. A morte do esquilo. E o retorno da minha vida. Da nova vida. Aqui serve de exemplo a dizer, bom, eu nasci 6/8, mas eu morri faz tempo. 12 horas, 12 dias, 12 semanas, 12 meses. Enfim, eu preciso calcular aqui para ver exatamente quando foi a partida. Pois tenho acesso a tudo isso. Ponto de partida. A vida é um fluir. Ela vai e volta. A gente vai para o futuro. A gente vai para o presente. A gente vai para o passado. Aqui na Terra, a minha consciência está em outra dimensão. Então eu estou falando com vocês enquanto outra dimensão. E tem horas que eu tô aqui e tem horas que eu tô lá embaixo. Porque para eu me recuperar, eu tive que descer muito fundo. Eu tive que retornar, já que eu havia morrido. Então, num piscar de olhos de 6/8 que nasço, já retorno para 2024, ou seja, de 1971 para 2024. Muita loucura? É. Muita cura. É muito amor genuíno. É muita gratidão. É muita honra a cada ser de luz que esteve e está em companhia comigo. E gratidão ao meu espírito e à minha consciência de olhar 1 trilhão de coisas. E então, nada adianta você me dizer que você tem dinheiro, porque a hora que chegar um momento, se você não tiver essa força, essa fé, essa gratidão, essa honra e esse amor por si e por todos aqueles que aplaudem para a sua evolução, você vai morrer. E é esse o motivo pelo qual eu vivo. Porque tem história para contar. E tem muita gente para ser ajudada. Então, a gente inicia aí
falando de comunicação animal, sementes estelares, crianças, as crianças que estão em depressão, por que elas estão em depressão, o que essa bebida e tudo o que está interferindo, o quanto esses pais foram irresponsáveis por estar incentivando e errando. E aí eu falo da minha dor também. Mas cada um fez a sua escolha. E aí sim eu não posso me meter. Mas tem situações gravíssimas. Situações de vulnerabilidade intensa. Quando a gente entra numa depressão, a gente não está no nosso eu. Não está na nossa realidade. A gente entra, a gente vai para trás. Então eu fui há 4, 5, 6, 7 vidas atrás. E o que são essas vidas? São as vidas antes no útero. Não necessariamente é vida antes da atual. É na consciência antes. E se é antes, eu sou um embrião. Se eu sou um embrião, eu sou em estado de vulnerabilidade. E aí é que entra a habilidade de conversar com abortados e embriões. E é isso que eu faço. Então, a força do gato e da ancestralidade e a força do cão passado, eu busco no passado a informação para trazer ao presente e criar uma situação onde eu vou auxiliar o futuro. Eu não tenho que negar o passado, ele faz parte de mim. Eu não tenho que viver o futuro, eu tenho que viver o presente. Mas toda vez que eu falo, eu retorno ao passado, pois um momento da minha vida no passado eu fui aprendendo a falar. Quando eu estou a falar, desembesto a falar, eu estou em evolução, saindo do trauma. E aí a gente fala da psicanálise, da autocura no sentido da fala. Porque crianças, quando começam a falar, desembestam a falar. Então, gente, é conhecimento para mais de metro. Dentro do acástico, acessando o acástico, acessando o amor, acessando as forças vitais, colocando esse coração para bater e curar, perdoando, amando, honrando, olhando, dando, agradecendo, independente de toda a situação que há. Houve duas vidas que se uniram para dar vida à matéria. E eu não pude ter filhos. E isso é uma dor imensa. Tão imensa quanto a minha cunhada que perdeu sua filha. E a minha dor é que ninguém via isso. E eu tinha que ver sozinha e viver sozinha isso. E fui me calando. E aí eu fui me curando. E aí fui trabalhando. E aí precisei perder para compreender a independência. Ou seja, o recado aí que vou falar às meninas. O quanto a gente precisa perder para ganhar. Então, foram 5 anos sem um único tostão. Mas uma vida liberta de muitas crenças e padrões, trabalhando muitas curas. Muitas pessoas que estiveram na minha vida também receberam essa cura. Porque quando eu vou me curando, eu vou curando a minha ancestralidade. Então, se eu falo numa grade regressional de leão, todas aquelas pessoas que passavam por situações que vieram antes de mim, ou melhor, que vieram depois de mim, recebem a cura, porque eu estou à frente e estou curando. Então, eu vou para trás
olho, curo e trago a cura para resolver. Então a gente tem que se importar com o próximo. Pois esse próximo pode ser você, em sua essência. Quando eu falo, olha, eu faço parte da sua ancestralidade, e muitas das vezes é exatamente isso que faz com que a gente se entre em rivalidade, é porque precisa ser visto. Então, se olhe, se cure, se cuide, é possível. Não tome, não, se você não toma medicação, não entra nesse barco de tomar medicação. Se quer beber um vinho, uma coisa assim, outra, toma de vez em quando. Vá largando os vícios. Eu tenho o meu vício, que é muito difícil. Mas quantas coisas eu desapeguei? Quantos vícios eu já desapeguei? E desapegar de um vício, entrar numa abstinência, leva à loucura, à morte. No caso da carne, sair da carne, é o desencarne. Então tem muita coisa. Mas não deixe de olhar para quem você é. Porque todos nós somos constituídos de sombra e de luz. Todos nós carregamos dores. Mas a vida é linda. E é justamente essa força dessa minha luz que faz eu ser desse jeito. A questão é que eu já estava no meio e veio situações desagradáveis apontar a sombra que aparentemente estava curada, mas não estava consciente. Então, aquele que me feriu mal sabe que me acordou, me despertou. Então, minha gratidão a todos, porque cada um de vocês faz parte de um caminhar, pois o meu propósito realmente é grande. Se eu vou chegar, meu propósito não. O propósito é de todos nós, é nos olharmos e nos curarmos. Porque todos nós estamos na Terra para nos curarmos, para aprender. O dinheiro nada mais é que aquilo que faz com que a gente possa se manter. Mas a obrigação é essa, a gente se cuidar. Tem pessoas que precisam de saúde física, tem pessoas que precisam da saúde mental, e a mental é muito difícil de ser vista. Não existe. São poucas pessoas. Então eu venho com esta responsabilidade de ver a doença mental no invisível. E é isso que eu faço. Então, quanto um gatilho pode machucar, mas pode nos curar. Basta você partir do ponto positivo das coisas. E a realidade é essa. A depressão em mim não existe para me ferir, e sim para desvendar a realidade daquilo que há em mim, para trazer informações que possam auxiliar o externo. Não é dor. É, na verdade, muito amor, dando um testemunho de fé intensa, pois uma pessoa na minha situação teria se suicidado. Então, não julgue e apoie pessoas que auxiliam vidas. Não dê peixe. Esteja junto. Não ignore, mas não dê o peixe.
Todos têm que caminhar e olhar para as suas feridas. Mas não pode, de forma alguma, pôr o pé para que essa pessoa caia. Isso é maldade, isso é crueldade. Assim como o que aconteceu com o Esquilo, com a Carol, os gatinhos que faleceram. Nossa, tem histórias e histórias. É isso aí. Gratidão.